Oração, 19 horas, e domingo é o culto da família, 19 horas, lá na cidade de Serquilho. Você que mora em Serquilho, nós temos também a Igreja Comunidade da Paz em Serquilho. Quiser anotar o endereço, na rua Francisco Grando, número 20, Parque das Águas. Nós estamos lá com a família do nosso irmão Diácono Roberto e a sua esposa Valdinéia, toda terça-feira às 19h30, sábado e domingo às 19 horas. Então, pessoal de Serquilho, se você quiser estar conosco ali nos visitando, é só você ir lá na terça, no sábado e no domingo às 19 horas. Em 30 minutinhos estaremos ali pronto para te esperar e para te abençoar. Amém? Nós temos também os departamentos da Igreja Comunidade da Paz, que é o departamento do Ministério de Casais, onde nós temos ali aconselhados, visitados e abençoados muitos casais, que estou ali comigo e a minha esposa, como presidente do Ministério de Casais, Casados em Cristo, Ministério de Evangelismo Anunciar, com Antônio e a Valéria, Ministério de Jovens, Impacto Jovem, com o nosso irmão aqui, Glauber, que todo terceiro sábado tem realizado ali cultos de jovens muito abençoados. Nós temos o Ministério de Crianças, com a Pamela e com a Micaele, Ministério de Dança com a Camila, Ministério de Oração com a Marielle e o de Louvor com o nosso irmão Ivan Zanelli. Nós temos aí, graças a Deus, muita coisa boa para te abençoar, coisas que falam de Deus, da palavra do Senhor em nossos corações. Se vocês quiserem escrever para nós e entrar em contato conosco aqui, é pelo alvivo@adenesporte.com.br. Você aí digita seu e-mail e participa conosco aqui ao vivo. Você pode mandar perguntas, comentários, sugestões, pedidos de oração, com certeza vamos te atender. Se você quiser de repente ver algum vídeo, que você quer dar uma sugestão para nós estarmos baixando aqui, passando para você, é só você dizer o nome, graças a Deus, do cantor e da música, e com certeza vamos estar passando para você os nossos vídeos muito abençoados, nosso clipe que vai falar no teu coração, com certeza, Então hoje, Glauber, nós estamos falando aqui sobre fé, uma palavra tão pequena, com duas letras, de uma coisa tão pequenininha, mas de uma extensão tão grande, tão poderosa. Nós vimos aqui na primeira parte, em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E depois em Hebreus 11:6 nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Vimos aqui que na antiga aliança o povo se apegava muito nas coisas que viam, coisas sagradas, e na nova aliança nós temos que nos apegar pela fé somente em Cristo Jesus, porque é pela fé que sois salvos. E na segunda parte nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a fé. Por exemplo, nós vamos falar agora com algo aqui sobre o visível e o invisível, viver por vista e viver por fé. Então, Glauber, o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, ela tem duas opções, ou ela vive por vista, ou seja, por aquilo que ela vê, ou ela vive por fé. Por aquilo que você vê, é você olhar o problema, é você olhar o diagnóstico do médico, é você olhar aquilo que o patrão, o chefe da sua firma falou, é você olhar para a situação e crer naquilo que os teus olhos estão vendo, crer naquilo que os teus ouvidos ouviram, crer na situação que está acontecendo e temer, E viver pelo invisível, ou seja, viver pela fé, é completamente o contrário. É você viver por aquilo que você não está vendo, Ou seja, você está vendo uma situação, mas você vai crer na outra. No exame está dizendo isso, mas eu vivo por fé e eu não creio nisso. Então, Glauber, o ser humano tem essas duas opções, E aí eu pergunto, qual delas é que nós temos que seguir? Viver por vista ou viver por fé? Amém. Graças a Deus é duas escolhas, mas eu particularmente fico com viver pela fé, viver pelas coisas que a gente não vê, que o próprio Deus que a gente serve, que a gente acredita, a gente não vê com nossos olhos carnais. Mas as grandes coisas que Ele faz em nossas vidas, o próprio pastor, somos um milagre de Deus. Então já podemos ver que é através da fé. As coisas que Deus criou, as próprias árvores, as frutas, isso é viver pela fé. Você não sabe, por exemplo, quem criou, você não viu alguém criando, mas você sabe que foi Deus. Então isso é viver pela fé. E viver pela fé é bem maior do que aquilo que você vê, porque a própria palavra de Deus diz,
O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, diz em sua palavra que o que a gente vê passa, é passageiro, mas o que a gente não vê dura para sempre. Então viver pela fé é viver uma coisa eterna, uma coisa que vai nos trazer coisas de grande valor em nossas vidas. Graças a Deus, né? Então o capítulo apresenta um confronto entre o visível e o invisível. Em alguns casos, o invisível refere-se ao que é espiritual, como no caso do versículo 6. Em outros, trata-se daquilo que ainda não existe ou ainda não foi alcançado. Portanto, os servos de Deus dependeram da fé e por meio dela foram capazes de esperar o que Deus prometeu ou caminhar na direção determinada por Ele. Nós também vivemos esse confronto a cada dia, correndo o risco de sermos dominados pelas tribulações e tentações da realidade visível, muitas vezes contrária ao que cremos e esperamos. Então, nós estamos falando aqui sobre o visível e o invisível. Então, eu pego aqui com o Glauber o exemplo, por exemplo, de Moisés. Quando Moisés estava ali com o povo, naquele local, naquele vale, onde ele estava diante do Mar Vermelho, diante dos montes, né, ao redor, onde ele não poderia fugir, e atrás, no caminho, vinha Faraó com o seu exército. Então, ali uma situação muito típica, é uma situação que a gente vê claramente o que é viver por vista e o que é viver por fé. Por vista, o que Moisés estava vendo? Que não tinha saída, né? Que não tinha por onde fugir, porque diante dele estava o mar, ele ia morrer afogado. Ao redor havia montes, né? Que não tinha como fugir, facilmente seriam pegos. E atrás vinha o exército de Faraó, um furioso, que com certeza iria exterminados. Então ali é uma situação assim que muitas vezes você, meu amigo aí, também se encontra, né? Onde você olha ao redor, você olha à sua volta e não vê saída, não vê solução. Mas por fé, ou seja, né? Não por vista, por fé, o que Moisés fez? Tocou naquele mar, o mar se abriu e eles passaram em segurança. Então, Glauber, é isso que nós estamos falando, né? Por vista, você morre no problema, você morre na dificuldade. Por fé, você sempre vai ter uma estratégia de Deus para vencer e superar. Amém. É verdade, pastor. Foi uma situação que Deus agiu no sobrenatural, agiu através da fé de Moisés, que ele servia um Deus todo-poderoso. Que ele tinha fé que Deus iria ali aparecer com uma válvula de escape, iria ali salvar todo aquele povo, porque ele tinha uma promessa no povo. Então, quando Moisés colocou sua fé em Deus e confiou em Deus, o mar se abriu. E assim também é nossas vidas também. Muitas das vezes, você que vive numa vida com Deus, você sabe como é que é. Mas você que ainda não conhece Jesus, você que ainda tem dúvidas, você que ainda acha que é impossível servir a Deus e achar que não tem válvula de escape, não tem uma situação que Deus pode fazer um milagre em tua vida, tenha certeza, porque na minha vida sempre foi, sempre vai ser assim, na vida de todos aqueles que servem a Cristo. Você olha para uma situação, ou melhor, também para uma enfermidade e olha, não tem cura, não tem jeito. O médico tem toda a sua inteligência, tem todo o seu tempo, os seus estudos, mas quem dá a última palavra é Deus. Quem dá as últimas ordens vem do trono de Deus. Então, se Deus falar que não chegou a sua hora, não chegou o seu tempo aqui nessa terra, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida, assim como Ele foi na vida de Moisés. Ele vai curar a sua enfermidade e ainda para a honra e glória no nome dEle. Você vai testemunhar na sua igreja, você vai testemunhar para todos os irmãos. E aí você vai cada vez mais entender o que é viver pela fé. E graças a Deus, o pastor, esse ano mesmo foi o tema da nossa igreja, viver ano de batalhar pela fé. E batalhar pela fé não é fácil, mas só que sempre Deus vem com uma válvula de escape, sempre Deus vem com algo do trono para você. Graças a Deus, né? Outra situação que a gente encontra também falando sobre fé é a respeito do esperar ou o agir, né? Então muitas vezes a fé ela exige essas duas situações na nossa vida, esperar e agir, amém? Como saber, como, né, ter essa noção de quando esperar e de quando agir. Então, os heróis da fé souberam esperar e também agir. A vida de fé sempre se caracteriza por essas duas atitudes, opostas entre si. Existe tempo de espera e tempo de ação. Que Deus nos dê sabedoria para discernir um ao outro. É como acontece no trânsito de automóveis. Existe o tempo de avançar e o tempo de parar, dependendo dos sinais ou condições da via. Que o Senhor nos ajude a compreender sua direção e seus sinais. É preciso saber identificar o momento certo e então agir. Noé deveria esperar pelo dilúvio
enquanto construía a arca, sabendo que o Senhor teria um tempo certo para tudo, mas quando recebeu a ordem para entrar nela, ele precisava agir. Então, Glauber, nós vemos essas duas situações também que acontecem em nossas vidas por meio da fé. Então, nós temos a fé. Só que nós, como seres humanos, nós temos que saber o tempo de esperar e o tempo de agir. E aí, como é que nós resolvemos esse enigma? É verdade, pastor. E para termos uma vida de oração em primeiro lugar, porque através da oração você fala com Deus, como a gente falou semana passada. E como você vai saber agir? Como a gente vive uma coisa, a fé é algo que a gente não vê, é algo que ainda não aconteceu, nossos olhos carnais não vê. Mas volta naquilo que a gente aprendeu quinta-feira passada. Se você tiver uma vida íntima com Deus, tiver uma vida de de leitura da palavra, tem coisas que muitas vezes a gente fala, eu preciso orar, mas tem coisas que a gente tem que agir no momento, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai num banco, vai fazer um empréstimo. Daí você vai lá, chega lá, o gerente explica a situação, é desse jeito, vou dividir você em 12 parcelas. Você olha e fala, eu vou orar pro gerente. Não tem como você falar, porque é ali naquele momento. Você já tem a sabedoria, você já tem o tempo de leitura com Deus. Então você vai ver se você tem suporte para poder pagar essas parcelas e você vai saber a hora de você agir. Então também não é toda hora que você precisa estar orando, é mais você ter uma vida íntima com Deus que você vai saber agir na hora certa. E cada vez mais Deus vai te mostrando como você agir. E sempre fé em Deus. Graças a Deus, Então nós vimos aqui um exemplo, por exemplo, de Noé, Noé teve ali as duas situações nas suas mãos, O tempo que Deus mandou ele construir a arca era o tempo que ele tinha que construir e esperar pelo dilúvio que iria acontecer, Então ele tinha apenas que construir a arca e mais nada. Mas depois deu o tempo de agir. Quando Deus deu a ordem e disse agora vai chover, ele tinha que agir para colocar todos aqueles animais dentro da arca, juntamente com sua família, porque senão a arca não resolveria nada. Então aí fica o detalhe, Ele construiu a arca, mas se depois não agisse e não colocasse todo mundo dentro da arca, não resolveria nada. A arca ia flutuar, ia embora e todos eles iam morrer. Então essa é a situação, Glauber? Muitas vezes nós temos que saber esse tempo, Às vezes quando nós agimos fora do tempo, nós acabamos tendo consequências sérias. E às vezes, quando também não esperamos demais, sem agir, também sofremos consequências sérias. É verdade. E se você tiver uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, uma vida viver pela fé mesmo, Deus sempre vai te mostrar sinais, como mostrou para Noé. Sempre vai te mostrar uma situação que fala, agora é a hora de você agir, agora é a hora de você mudar essa história, mudar essa situação. Ou melhor, e também quando ele não dá sinal, não adianta você fazer pela sua força, pela sua própria vontade, que não vai dar certo. Se Noé tivesse feito alguma coisa que não era do tempo certo de Deus, que não era a hora de agir, tudo teria dado errado. A arca não valeria de nada. Então, sempre ter uma vida íntima com Deus e firme na fé com Deus. Graças a Deus. Então esse é o programa Isso em Você, um lugar de encontro com Deus. Toda quinta-feira estamos aqui das 22 da meia-noite. Se vocês quiserem escrever para nós, é ao vivo @dinesporte.com.br. Você escreve para nós, manda seu recadinho, sua pergunta, seu pedido de oração. Estaremos com certeza aqui prontos para te receber ao vivo @dinesporte.com.br. Estamos hoje falando sobre fé. Amém? O que é fé? Por que tão necessário, tão importante, E nós vemos aí cientificamente comprovado. No outro dia a gente estava vendo um estudo feito nos Estados Unidos, onde ali no hospital separou-se, pessoas, que foram trabalhadas na fé, doentes, enfermos, e pessoas que não foram trabalhadas na fé, ou seja, pessoas que foram colocadas em um determinado local, determinados quartos, que tinham o tratamento médico da medicina, mas que tinha também a oração, a fé, o tratamento, vamos dizer assim, espiritual da fé. E outras pessoas que não, ficaram somente com a parte da medicina. E o resultado foi que aquele grupo que foi trabalhado com a fé teve um resultado muito mais rápido, e teve uma porcentagem de pessoas, vamos dizer assim, curadas, muito maior do que aquelas que não foram trabalhadas
o lado espiritual, o lado da fé. Então a fé é tão importante, tão necessária, né, na vida da pessoa. E quando nós falamos aqui logo sobre fé, não estamos falando sobre placa de igreja, religião, não estamos falando que você tem que ser crente, evangélico, espírito